Boa noite a todos. Seja bem-vinda, Joana. Mais um dia, oportunidade de ouvir o Evangelho. Vamos nos recolhendo, fechando os olhos, pedindo aos nossos mentores que nos ajudem a entender o Evangelho, que nós podemos absorver esses ensinamentos e que ele possa fazer parte do nosso dia a dia e nossa vida. E vamos vibrando. O nosso irmão vai fazer o Evangelho. Jesus o ilumine, que ele tem a palavra certa que nós precisamos de ouvir. E agradecer ao Pai a misericórdia de mais um dia. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, na visão do Evangelho, e o tema é livre hoje. Eu queria trazer para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre justiça divina, justiça. Então, estou trazendo esse tema porque recentemente nós estávamos em grupo estudando, e trouxeram um assunto referente àquela questão da Boate Kiss, aquele incidente e tal, E você conversa, discute, acidentes, catástrofes. Então, naturalmente, sempre vem essa questão: mas como é que funciona essa justiça divina, essas coisas de ajustes, acertos, Então, fica uma coisa assim, no inconsciente da gente. E esse é um assunto que acaba sempre vindo à tona, essa tal da justiça divina, E como é que isso funciona, Como é que isso existe, se é que existe, E aí eu vim trazer esse assunto justamente para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre isso, Bom, é evidente que nós não podemos cravar nada, Então tudo que eu disser, é simplesmente a minha interpretação daquilo tudo que eu li, daquilo que eu conheço, Então não posso afirmar que é ou não é, Eu vou trazer para vocês aquilo que eu entendo hoje sobre o assunto. E eu digo hoje porque a gente vai mudando, Conforme a gente vai aprendendo mais, entendendo mais, as nossas opiniões vão se transformando. E talvez daqui a um ano eu já diga de uma forma diferente do que eu estou trazendo hoje. Mas enfim, quando a gente fala em justiça divina, a primeira coisa que vem na nossa mente é um acerto de contas, Algo que está sendo feito, Mas se a gente for parar para pensar um pouquinho, justiça, provavelmente não é um termo divino, Eu acredito que não seja nenhuma ideia de Deus na criação, porque justiça, na verdade, é um termo humano, E ele diz exclusivamente sobre a nossa convivência e não da obra da criação, E por que isso? Porque quando a gente observa as leis de Deus, elas são feitas de tal forma que fazem tudo funcionar, o universo inteiro, que não precisa fiscalização, não precisa ninguém estar observando, não precisa ninguém. Elas fluem, as coisas fluem, elas são ajustadas para funcionar constantemente, E a justiça que a gente entende de justiça é algo que vem com as nossas regras sociais, com as nossas leis, com os nossos costumes, inclusive a nossa própria moral, Aí a gente diz, eu sou justo se eu sigo as regras, eu sou justo se eu cumpro a lei, eu sou justo, se eu sigo os preceitos da nossa sociedade. Mas essa nossa sociedade é nossa, é daqui, é deste local, Então, para Deus, eu creio que isso não se aplique. E vou explicar por quê. Imagine da seguinte situação: se nós voltássemos hoje no tempo, 300 anos atrás, hoje seria 1723, 300 anos atrás, nós não seríamos brasileiros, seríamos portugueses, porque aqui
que era a colônia de Portugal há 300 anos atrás. Nós estaríamos aqui no interior de São Paulo, província, né? Onde seríamos agrícolas predominantemente e estaríamos numa sociedade, né? Inseridos numa sociedade, né? Escravista, né? Se eu nasci nesse momento, neste local, neste cenário, convivendo com isso, automaticamente, se eu fosse nesse período de uma classe média alta, provavelmente eu teria escravos, né? Nasceria com escravos, né? Viria escravos ao meu redor. As pessoas com quem eu me relacionaria também teriam escravos, né? As pessoas com quem eu estudaria também teriam. Quando eu fosse na igreja, eu iria ouvir o sermão do padre, e o padre falando que o escravo não é escravo, porque, né, Deus assim quis, né? Não são filhos de Deus, falariam uma absurdez, como falaram, né? Eu nascendo naquele momento, com a minha memória apagada, como nós sempre nascemos, absorvendo todas essas informações, eu naquele momento, em 1723, iria achar que isso era certo. Eu poderia sentir um incômodo interno, né? Tipo assim, são iguais a mim, eles não são diferentes. Poderia, né? Mas todo o entorno iria fazer com que eu acreditasse que isso era uma verdade, né? Por mais que eu me esforçasse contra, tudo em volta faria com que eu acreditasse que aquilo era uma verdade. E se eu não tivesse ainda nenhum tipo de vontade de questionar as coisas ou de querer entender, eu iria aceitar aquilo como uma verdade absoluta, porque a sociedade assim impôs. Eu seria preconceituoso e racista, mas eu seria isso porque eu sou, meu espírito é isso, ou foi porque o meio, o cenário provocou uma situação onde eu tive que ser assim, né? Meu espírito é? Talvez não, e bem provável não seja, porque provavelmente eu já fui, né, em encarnações anteriores, né? Já fui escravo, já fui escravista, já fui, né, assassino, já fui assassinado. Nós já vivemos todas essas experiências. O que eu quero trazer para vocês refletirem é que o cenário encarnatório ele pode provocar uma situação que não tem nada a ver com justiça e injustiça, mas que vai fazer com que você possa estar de um lado ou possa estar de outro. Entende o que eu quero dizer? Então, se Deus faz isso quando programa as nossas encarnações, então não existe, de certa forma, uma justiça como a gente entende, porque seria injusto, né? Você que era de uma forma, de repente nascer num meio que vai lhe forçar a ser diferente. Seria uma injustiça, né? Porque a gente está violando nossas ideias, nossas regras. Só que essas regras e ideias são nossas, não são de Deus, né? Deus, ele criou isso dessa forma porque a encarnação na Terra é só um momento, um cenário para aprendizado. Não tem essa questão da justiça, ser certo, errado, não. São experiências que o Espírito vai vivenciar. Para Deus, ninguém está sendo certo, errado, justo ou injusto, em hipótese alguma. Cada criatura foi feita de forma imortal e eterna, para durar para sempre, para aprender constantemente. Então, se por um acaso, naquela encarnação específica, ela segue um caminho, né? Não tem justiça ou injustiça para Deus. Ela está vivenciando experiências. E essas experiências vão agregar para o espírito dela. E aí vem o interessante, por que Deus não precisa dessa justiça? Porque Ele criou a consciência na mente de cada espírito. Então, por exemplo, toda vez que eu sigo um determinado caminho, a minha consciência registra isso. E se esse caminho vai contra, né, as leis morais
que norteiam o nosso pensamento, que estão no nosso inconsciente, por isso que a gente sabe inconscientemente o que é certo e o que é errado, ela registra, ela cria um arquivo lá dentro. E esse arquivo vai ser cobrado de mim mesmo, por mim mesmo, em determinado momento. E é aí que eu percebo que eu não devo seguir esse caminho, que eu devo seguir aquele. É aí que eu desperto e entendo como é que são as coisas. E aí não existiu necessidade de julgamento, de justiça, de certo e errado, de castigo, de punição, porque foi um despertar natural da própria consciência. Eu experimentei determinadas situações em uma encarnação, meu espírito aprendeu com aquilo, eu desencarno, nasço novamente, desencarno, nasço novamente. Um dia entendo o sentido daquilo que eu vivenciei lá atrás, me modifico, me transformo e continuo crescendo constantemente. E essa justiça? Bom, essa justiça, ela é humana, ela vem lá de trás. Quando nós nos organizamos ainda de forma primitiva nas primeiras sociedades, nós incutimos, que a classe dominante, a classe que controla, a classe que tem o poder, ela cria suas regras. Então, tudo que vai contra as regras deste, tem que ter um castigo, tem que ter um controle, porque senão o poder se alternaria constantemente. Volte lá atrás, se a gente voltar 4, 5 mil anos antes de Cristo, a gente volta no período do Egito, Aí você tinha os faraós, e os faraós se diziam deuses encarnados na Terra, Então estas primeiras sociedades eram controladas por pessoas que se diziam deuses, eu tenho o poder. Abaixo deles você tem o clero, e abaixo do clero você tem os militares, e abaixo dos militares você tem o poder. Então essas primeiras leis, se você viola, você está violando as leis de Deus. E, consequentemente, o castigo não é só material, mas ele também é divino, porque você feriu o próprio Deus. Então, a gente criou isso lá atrás, 7.000, 8.000 anos atrás. E a gente vem trazendo isso, perpetuando isso, até os dias de hoje. A gente só modificou, adaptou, lapidou, deu um brilho, mas é a mesma coisa. A gente traz essa ideia. E aí veio, consequentemente, uma série de aprimoramentos nessa questão da justiça. E a gente passou a entender que tudo tem que ser analisado, validado e, consequentemente, julgado. E quando você faz isso, você cria uma sentença. Ou você absolve, ou você condena. E assim nós fazemos isso nas nossas relações, nós fazemos isso com as nossas coisas e principalmente fazemos isso com nós mesmos. A beleza da vida, da continuidade das encarnações, é que nós vamos alternando, conforme nós vamos nascendo, morrendo, nós vamos alternando essas experiências. E conforme a gente vai alternando essas experiências, nós vamos vivenciando situações que até em determinado momento para nós era cômodo, porque era vantajoso para a gente, de repente a gente vivencia uma situação de algo oposto, aí a gente começa a entender, não é tão vantajoso, não é bom ter essa vantagem, eu não quero mais ter essa vantagem, E a gente vai crescendo como coletivo, crescendo como indivíduos, naturalmente através da forma como a gente vai aprendendo e registrando esses entendimentos, esses novos conhecimentos, através das experiências encarnatórias. Então, quando a gente fala assim, e essas catástrofes que nem mesmo aconteceu ali, aquele momento ali da Platkiss, ou agora mesmo, está acontecendo tanta coisa na Turquia, mais de 35.000 pessoas morreram, num terremoto. A gente tem agora, hoje mesmo, anteontem, no litoral nosso aqui de São Paulo, tantos problemas, tantas catástrofes, o que acontece? Bom, o que acontece é que nós, como espíritos, acreditamos naquilo que nós vivemos. Então, por exemplo, como eu vivi muitas vidas acreditando nesse tipo de justiça, da necessidade de ajustes e acertos, eu consequentemente me julgo, como disse, a minha consciência aponta para mim todos
os meus deslizes, os meus erros do passado, ela aponta para mim. E eu, como espírito, eu busco a reparação. A partir do momento que eu entendo, isso acontece com todo mundo, a partir do momento que você entende que aquilo que você faz é errado, né? Aquilo que você faz prejudica terceiros, aquilo que você faz fere outros, né? Quando você entende isso que você está fazendo, você para de fazer e você tenta fazer diferente. Essa é a forma natural, né? E muitas vezes, quando a gente pensa em tentar fazer diferente, a primeira ideia que vem é: eu vou correr para aquele que eu fiz o mal, para aquele que eu machuquei, para aquele que eu feri, e vou tentar de alguma forma me redimir com ele, né? Isso a gente faz constantemente, e geralmente a gente acaba tomando muita pancada nesse processo. Por quê? Primeiro porque a pessoa, às vezes, que foi vítima de uma agressão nossa, por exemplo, ela está machucada, ela está ferida, ela está moralmente ferida, né? Então, naturalmente, ela vai revidar, né, com a sua aproximação. Ela não está pronta para uma reconciliação, né? Mas a gente corre lá, né? E aí a gente põe a cara, a gente toma, né? E é um processo natural. Só que, na verdade, o que acontece? Nós fazemos isso porque é essa ideia que nós temos, né? Quando Jesus dizia lá atrás: não julgues para não ser julgados, ele diz que a gente deveria evitar esse processo bem antes, interromper antes, né? Mas como a gente já avançou até o ponto de fazer o mal para alguém, como é que a gente repara? Eu posso reparar me ajoelhando no milho, né? Como o pessoal fazia antigamente. Eu posso reparar aquilo implorando perdão eternamente para aquele que está magoado. Pode ser que leve séculos, né, para a pessoa aceitar essa desculpa. Ou eu simplesmente posso ser diferente. Aí eu vou trabalhar fazendo outras coisas. Por exemplo, vás e não erres mais. Era o que Jesus dizia. Então, por exemplo, se eu saio e começo a praticar o bem, ou eu vou ajudar outras pessoas que estavam errando da mesma forma que eu errei, eu sei que era um erro, se eu vou ajudá-los, né, eu me aparto desse problema que eu tive, desse mal que eu fiz, e me transformo, né, me modifico, sigo meu caminho. Mais dia, menos dia, bem provável, aquele que eu fiz mal me perceba de uma forma diferente e se abra para vir conversar e aceite as minhas desculpas, aceite o meu pedido de perdão, né? E aí a gente tem um processo natural de reconciliação e ajuste. Então, Jesus o que fazia? As pessoas se aproximavam dele com todos os tipos de problemas, também com todos os tipos de problemas morais. Jesus, em nenhum momento, dizia para ele: ah, você errou, você fez isso, né? Ou você está num processo em que merece passar por uma dor, né? Não, Jesus simplesmente o acolhia e dizia: siga comigo, né? É o simbolismo de seguir o Evangelho, de seguir a Boa Nova, né? Então, no momento que isso acontecia, aquela pessoa se transformava, automaticamente não tinha mais necessidade de nenhum tipo de julgamento, condenação. E aí onde foi parar a tal da justiça, né? Se a lei que impera é a lei do amor, que Jesus falou isso mais de uma vez, né? A lei maior é a lei do amor. Como é que a gente faz quando a gente ama? A gente ensina, a gente educa, a gente demonstra, às vezes até de forma rígida, mas é necessário, né? Porque a gente está preocupado, porque a gente quer. Agora, o que acontece? A gente não condena quem a gente ama, né? A gente não condena, não classifica, né? A gente simplesmente percebe seus defeitos, ensina como se transformar, como se melhorar, e está o tempo todo do lado, né? Essa é a justiça divina, essa é a justiça de Deus, é baseada no amor. Então, ou seja, quando a gente, por mais equivocado que tenha sido a existência, por pior que tenham sido os erros que nós cometemos, nós só o fizemos porque ainda não tínhamos um entendimento melhor. A partir do momento que você tem uma consciência melhor e um entendimento melhor,
acabou o seu problema. Você precisa apenas seguir daqui por diante nesse novo caminho. Porque para Deus e para a justiça divina, nada existe, nada lhe condena, nada lhe persegue, a não ser a sua própria consciência. E é por isso que Jesus falava: não julgues para não seres julgados, porque quem te julga é você mesmo, é a tua consciência, né? E aí, de novo, e as catástrofes? E esse povo que morre nesses momentos? O que o Espírito São Luís explica para Allan Kardec na Revista Espírita é que, como a gente traz muito forte no inconsciente essa necessidade de ajustes, nós nos voluntariamos de forma inconsciente para essas situações. Então, por exemplo, se eu matei muitas pessoas em determinada existência minha, né, eu sinto que eu necessito passar por algo doloroso, parecido com o que eu fiz, como uma punição para mim mesmo. Agora, eu só estou fazendo isso porque eu acredito que quem com ferro não será ferido, né? Eu acredito que as coisas tenham que ser assim. Por mais que me digam não precisa, o meu inconsciente diz: você deve. Então, eu sou uma pessoa que fica inconscientemente buscando essas situações porque eu tenho contas pretéritas que eu acho serem necessárias passar. E aí eu sou atraído naturalmente para essas situações. Você imagina, né? Você entra na internet lá no privado da vida, né? Num site desses, você tem 1 milhão de opções para passar seu carnaval. Aí você vai escolher justo aquela pousada que vai estar no pé do morro, que vai desabar com a chuva, justo o seu quarto vai passar pedra. Por que eu fui para ali? Por que eu fui até lá? Né? Aquilo ia acontecer de qualquer jeito, né? Essas questões climáticas, a natureza, o mundo está sempre em transformação. A probabilidade disso acontecer é grande, natural, é um período de chuva, né? Mas por que eu fui para lá? Por que eu me senti atraído por aquela oferta? Por que eu fui parar lá? Né? Porque no meu inconsciente eu precisava passar por uma dor, porque eu entendo no meu íntimo que a dor é necessária como acerto de contas, e não é, não é. Jesus já dizia lá atrás: uma boa ação cobre uma multidão de pecados, uma só, né, cobre uma multidão de pecados. Então, se você teve, todos nós tivemos, e Jesus nos conhece profundamente, Ele sabe como nós somos, né? Aí Ele diz: não precisa ser por esse caminho. Você pode fazer por outro, você pode fazer pela caridade, você pode fazer pelo auxílio, você pode fazer pelo amor, você pode fazer muito, né? E corrigir, né, a sua consciência, porque você só faz para você mesmo. Porque por mais que você sofra uma catástrofe, um naufrágio, um acidente aéreo, seja lá como for, nada muda o que aconteceu lá atrás. Quem você machucou lá atrás, né, sofreu do mesmo jeito e pode ter marcas até hoje, né? Não adianta você passar por uma dor, porque não muda, né? Dor não se paga com dor, não tem como saber a intensidade, o quanto doeu em um, quanto doeu em outro, não existe isso, né? Então, o que existe? Existem formas. Eu posso escolher apaziguar a minha consciência ajoelhando no milho, né? Ou eu posso escolher apaziguar a minha consciência trabalhando de forma caridosa, auxiliando alguém, ajudando a outros, e assim me desprendo dessa carga que ficou na minha consciência por um equívoco que eu tive no passado. Agora, de novo, os equívocos, eles não são por acaso, né? Nós nos inserimos em determinados cenários para que o espírito aprenda, e se aquilo, por exemplo, no dia de hoje, aparentemente não faz sentido para você, vai fazer daqui X anos, X séculos, em determinada existência, você vai entender por que você vivenciou aquilo lá atrás. Então, nada nunca é perda de tempo ou desperdício. Tudo é aprendizado para o espírito, seja o que for.
seja a experiência que for, de certa forma ela marca, e se marca, você aprendeu. E aí um dia talvez você entenda como tirar um proveito maior dessa experiência que você já tem. E é isso que vai fazendo com que a gente vá gradativamente entendendo mais, nos melhorando, nos tornando melhores. Porque a gente não tem a lembrança, a gente não lembra das nossas vidas anteriores, mas a gente carrega no íntimo o que foi bom, o que foi positivo, o que nos transformou. E é isso que norteia as nossas decisões, é isso que norteia o nosso pensamento e é isso que faz com que a gente tome determinadas ações positivas ou não. O que a gente carrega no íntimo é a nossa bagagem, é o nosso arcabouço de experiências, mais aquilo que a gente entende. Então, o que eu queria compartilhar com vocês era justamente isso, que a justiça divina, a justiça de Deus, ela não tem essas contas crédito-débito, você ou paga, não tem um balancete ali, né? Ela é clara, ela é perdão, ela é amor, não tem condenação nenhuma. Se nós tivéssemos isso na justiça nossa, terrena, como é que seria um julgamento? Nós temos aqui advogados que podem explicar, mas você imagina como que seria um julgamento? O juiz fala assim, tudo bem, eu lhe perdoo, né? Fala assim, né? Por Deus seria isso, né? Vaze e não erres mais, não seria isso a sentença de Jesus, né? Vaze e não erres mais. Mas o que a gente faz? A gente tem um prazer ainda na vingança, no ajuste de contas. Aí a gente diz, não, mas tem que ter uma pena aí, né? Tem que ter uns anos de cadeia, tem que ter uma dorzinha, tem que perder os bens, tem que ter algo. Merece um castigo, né? Afinal, fez algo ruim, né? Isso é o pensamento do homem, é o pensamento do mundo, não é o pensamento de Deus. Então, para Deus, é um momento. Você tropeça, cai, natural, a caminhada é longa, mas você vai levantar e vai continuar andando. E você foi criado, planejado para ser anjo, para chegar ao máximo na perfeição. Você acha que Deus vai condená-lo ou julgá-lo pelos seus erros da sua infância? Não vai. Não vai. Assim como a gente não pode condenar uma criança por ter quebrado um vaso, por ter estragado uma planta, ela não sabe o que está fazendo. A gente também ainda não sabe o que faz. Como Jesus disse na cruz, perdoe porque eles não sabem o que fazem, não é? A gente ainda não sabe direito o que faz, estamos aprendendo, estamos entendendo, estamos nos tornando autônomos de verdade. E esse processo é longo, e até lá muita coisa vai acontecer. Agora é importante que a gente entenda, não existe a necessidade de seguir este caminho. Todos os caminhos vão levar ao nosso crescimento, vão levar ao nosso aprendizado, vão levar à nossa evolução, mas eu não preciso trilhar o caminho da dor, eu posso trilhar o caminho do amor, né? E não é esse um dos chavões do Espiritismo, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Então vamos seguir o que é melhor, né? Não tem por que ser dolorido, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que eu tenha podido trazer isso de uma forma clara, fácil, e a gente fica por aqui. Simples assim. Meio complicado. Então nós vamos, aproveitando esse momento, nós vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, vamos agradecendo a presença dele, dos mentores que nos orientam, que nos guiam, que possamos transformar a boa nova do Cristo em prática do dia a dia, que podemos de fato ter coragem de vivenciar toda essa teoria que nós aprendemos aqui nos livros, que nós já aprendemos pelas nossas experiências anteriores, possamos colocá-la na prática, no exercício diário, auxiliando aqueles que nos cercam, aqueles que estão próximos, aqueles que não são tão próximos assim, mas que a gente possa de fato perceber que quanto mais nós fazemos para o próximo, mais nós estamos fazendo para nós mesmos, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, que possamos assim nos transformar e sermos pessoas, espíritos melhores cada vez mais,
e adentrar no nosso mundo de regeneração, cada um de nós, dentro do nosso mundo, sem mais provas, sem mais expiações, sem mais dor. Que assim sejamos e sigamos.